Ótima colocação, Breno. E assim, ó, eu gosto sempre de usar um fato, né, uma prática do dia a dia de quem trabalha com construção civil, que ilustra bastante essa questão de desvio de conduta. Quando vai assentar o piso, né, seja um porcelanato, seja uma cerâmica, seja o que for, e você tem um espaço, uma sala, que geralmente é o maior espaço da casa, a pessoa quando começa colocando o piso torto, se ela colocar 1 milímetro, 2, torto, um olho não treinado, né? Ou seja, normalmente ninguém vai ver. Só o cara treinado que está ali para ver aquilo. Pronto. Mas quando chega no final, na outra parede, tem um espaço enorme. Por quê? Porque cada passo seguinte foi acompanhando aquele desvio inicial. Então, isso vai gerar, no final da carreira, uma brecha absurda e gritante. E quando isso acontece, as pessoas só veem o tamanho da brecha no final. E aí tem que desfazer todo o trabalho. Às vezes não dá tempo. Às vezes a perda é completa. Por quê? Porque já está tudo ali. Já secou, enfim, já mexeu com outras coisas e tem que agora jogar fora. Quando eu estava falando aqui com vocês sobre essas condutas, né, e que nós vamos mostrar aqui também falas de Jesus para a gente realmente trazer esse entendimento de que a Bíblia toda ela é atemporal e ela se aplica a todo instante e a todo tempo ela fala de Jesus. Quando eu estava lendo Ezequiel 22, eu lembrei de Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Eu vou ler aqui rapidinho, não sei se lerei todo, mas vou ler aqui alguma coisa. Mateus 25 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí viu o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite para que nossa lâmpada não se apague. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Enfim, e aqui dá seguimento, em caso você ler completo, porque o que eu quero observar é esse aqui, ó. As loucas, verso 3, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Chegou no momento em que precisava ter lâmpada acesa, e as loucas não tinham azeite para manter a lâmpada acesa. As loucas fazem parte dessa Jerusalém caída, né? As loucas fazem parte dessa Jerusalém que, como o Breno disse, em suas casas corromperam, e eu falo a lei de Deus, não a lei mosaica, no sentido de que eu quero ter muito cuidado, gente, porque assim, quando a gente fala da lei mosaica, isso não foi passado para trás. O próprio Jesus disse: Um novo mandamento vos dou, né? Porque o antigo não, o primeiro mandamento é amar o Senhor Deus acima de todas as coisas e o próximo como a vós mesmos. O novo mandamento é amar o Senhor Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Então, assim, o mandamento de Deus que veio através de Moisés, ele foi aprofundado, ele não foi revogado. E isso é muito sério e existe um engano muito grande rondando em cima disso. Então, os costumes, a relação pai-mãe, a relação marido-esposa, a relação pai-filho, pai-filha,
mãe, filho, mãe, filha, enfim, todas essas coisas, elas devem ser preservadas como Deus ordenou desde o princípio. Então, quando as pessoas começam a relativizar aquilo que é absoluto, é lá o piso que eu falei do desvio inicial de 2 milímetros. As pessoas estão dizendo que a palavra de Deus, mas não é bem assim. Isso foi para aquele tempo. Mas agora é o tempo da graça. Gente, tem um engano profundo nisso. Tomem cuidado. A palavra de Deus é absoluta, porque é de Deus, e Deus é absoluto. Deus é. Deus não tem tempo, Deus não tem idade, Deus não tem lugar. Deus é tudo. Então, a palavra de Deus é tudo. Observem ela integralmente. E se porventura no seu espírito você sente algum incômodo assim, acerca do que eu estou falando, ore ao Senhor. Se o seu líder não concorda com o que eu estou falando, não me ouça, para que eu não seja um instrumento de rebeldia na sua vida. Mas ore ao Senhor. Se você quiser continuar ouvindo o que eu falo e eu falo o contrário ao seu líder, então você tem que sair dessa liderança, já que você quer continuar nos ouvindo. Mas você não pode ouvir aquilo que eu estou falando, que é diferente do que o seu líder fala, e ficar nos dois lugares. Não vai agradar a dois senhores, né? Fazendo aqui bem uma brincadeira com você, mas ore ao Senhor, né? Porque Jesus trouxe para nós essa parábola e aqui nós temos 5 virgens que permanecerão até o fim e encontrarão o noivo. Por quê? Porque elas mantiveram azeite, né, nas suas lâmpadas, e azeite é representação do Espírito de Deus, a unção do Espírito, né, um banho, né, um batismo do Espírito. O azeite é esse fluir do Espírito, é esse fluido. Então, as 5 que se mantiveram com azeite, na hora que o noivo chegou, tinha fogo, né? Então, quando Jesus se apresentou, tinha uma manifestação do poder de Deus. Aquelas que não tinham foram procurar na última hora. E não era mais tempo de procurar o azeite, mas sim de fazer fogo, trazendo para você dentro de Ezequiel 22. Voltando, né, o que Breno tinha falado sobre família, eu pincelei, mas é hoje, graças a Deus, o Espírito Santo traz ao meu coração o ponto central desta palavra de Deus hoje para nós. Não adianta construirmos N igrejas, abrirmos N células, ganharmos milhões de pessoas, dízimos altíssimos, ofertas maravilhosas da esmola ao pobre, à viúva, ao necessitado, e em casa desamparar a esposa, o marido, maltratar o filho, não ensinar o filho o caminho que deve seguir, principalmente com as nossas condutas. Os filhos querem ver a Bíblia em nós. E isso se chama conduta. Você e eu precisamos ter uma conduta bíblica, ao invés de ter um rótulo evangélico. Tá bom? Então é isso. Graças a Deus, este momento, muito obrigado pela sua audiência. Esteja divulgando para outras pessoas, né? Esteja trazendo para nós sugestões, tá bom? Nós estamos em processo de evolução, você está vendo, né? Que nossos episódios demoravam 45 minutos, 1 hora. Hoje a gente está fazendo 20 minutos. E isso tudo é evolução. É Deus em nós, Deus através de nós, e a gente sendo trabalhado por Deus para desenvolver cada vez melhor aquilo que Ele tem nos chamado para fazer, tá bom? E você é um contribuinte dessa obra. Você é um instrumento de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque se o Senhor não tivesse se entregado na cruz, nós não poderíamos hoje estar reconectados.
Muito obrigado, Jesus, pela sua morte. Muito obrigado porque nela fomos batizados e não precisamos mais ver essa morte, morte de maldição. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa família pode nos ter hoje benditos, pode nos ter hoje filhos do Deus Altíssimo, por causa da tua morte. Que essa consciência venha sobre nós a todo instante, Senhor. Que estejamos honrando a nossa família, o nosso lar, a todo instante, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que estão nos murais de oração dos irmãos, aqueles que estão nos altares de oração dos irmãos, que ainda não te conheceram, que ainda estão perdidos, aqueles que se desviaram. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja visitando, tocando esses corações, para que haja um arrependimento, para que haja um retorno dos filhos que se desviaram. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sendo assolados na mente, que o Senhor os abençoe, os liberte. Toca com o teu Santo Espírito na área do corpo que precisa de cura. E toca, Senhor, nas almas que estão feridas, abatidas, angustiadas. Pelo nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, é que nós somos gratos. Rendemos graças ao Senhor Jesus. Deus Pai maravilhoso, muito obrigado. Amigo Espírito Santo, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor fique conosco, habitando em nós continuamente, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.